E aí, então agora eu falo sobre um tema muito legal, né? Primeiro, agradecer novamente, né? A Code One, Andela, ClickSign e KnowBe4. E agora vamos falar sobre storytelling, não. Acho que erraram na hora de fazer. Aí fala sobre story testing. Olha aí, contando a história do teste, as testes na história, a história de todo mundo. Então aí, nosso querido Matheus, vai falar para vocês um pouco sobre isso. Salve de palmas para o Matheus. E vamos falar aqui sobre teste, coisa boa, né? Coisa bonita. Vamos ver se o bagulho vai funcionar, porque vamos ver se testou o Mac antes, não tá lá, né? Aí tem que ver se o teste vai funcionar, senão... Fala, não posso reclamar do Mac, mas todo Mac é isso, ó. É, Mac é cruel. Mas tem LED em cima, né? Tem uma luzinha boa que brilha. Que é a parte boa do Mac. Pera aí, agora... Ó, aí tá bala. Tamo junto, pessoal. Então, salve de palmas de novo pro Matheus e vamos que vamos. Boa tarde a todo mundo. Sou o Matheus, vou falar um pouquinho sobre storytelling e teste. Fiz um leve trocadilho aí. Conte história com seus testes. Primeiro eu queria fazer uma leve apresentação. Me chamo Matheus, sou desenvolvedor na Torchfort, trabalho lá no time Boost. E essa é a minha primeira conferência, tanto como palestrante como participante. Então, desculpem um pouco o nervosismo. E eu gosto de jogar altinha. Para quem não conhece, é praticamente um futevôlei sem rede. Eu sou nascido e criado no Ceará, então tem muito isso também, porque eu gosto de jogar altinha, jogar lá na praia e tal. E eu sou formado em engenharia civil. Então também fiz uma migração de carreira, uma transição. Então, quem quiser falar comigo sobre isso também, é só falar. Tá, então vamos imaginar um seguinte cenário. Você começou a trabalhar naquela pequena empresa, grande negócio ali, que é mais conhecido como startup. Foi? Mais conhecido como startup. Você está lá, você está muito empolgado, essa startup ali já se provou que o negócio dela faz sentido e já está naquela fase um pouco mais de expansão. Então, ela já está naquela fase que enfrenta um pouco mais ali de refactoring e vários problemas desse tipo. Mas você está muito feliz com essa sua conquista. Você queria muito entrar naquela startup, o produto você gosta muito, mas aí passou um pouquinho dessa euforia no momento que você pegou a sua primeira task. Aí você pegou a sua primeira task e você olhou assim, tá, e agora, o que é que eu faço, para onde é que eu vou, com quem eu converso, com quem eu falo, e você decide abrir o projeto. Sabe, o projeto é aquela imensidão de coisas que você não conhece, não tem contato. Você procura alguém mais experiente, mas todo mundo ali naquela startup é realmente mais novo na empresa, então não tem ninguém que vai conseguir passar o contexto apropriado assim para você. Aí você roda os testes e você fica, poxa, agora eu me dei bem. 85% de code coverage ali, então você está, poxa, tranquilo, melhor empresa da minha vida, vai ser o melhor projeto que eu vou trabalhar. Mas, aí que tá. Você entra nos testes, você abre o arquivo, e na hora que você vê, os testes foram feitos todos voltados para não ter nenhuma duplicação, não ter nenhuma repetição de código. Então, aqueles testes acabam por se tornar um pouco mais difíceis de serem lidos. Claro, é bem simples você adicionar uma feature nova, adicionar um teste novo, mas eles foram focados no dry, que é don't repeat yourself. Então, tem essa abstração dos testes muito forte. E essa abstração, ela também leva a várias coisas, como mystery guests, uso de fixtures também, aumenta um pouco essa dificuldade de entendimento do teste. Tá, mas você disse que ia falar sobre storytelling, story testing, tipo, onde é que isso entra? O que eu vou tentar fazer aqui com vocês é a gente fazer uma analogia entre
uma história, seja um livro, uma série, qualquer coisa, e os nossos testes, como eles estão lá no nosso código. O primeiro ponto dessa comparação é que, vamos pegar, por exemplo, um livro. No momento que o escritor lá escreve seu livro e tudo, ele manda para fazer o code review do livro, né? O editor vai dar uma olhada e tal, fazer aquela revisão, e o livro vai ser publicado. No momento que o livro é publicado, não tem mais nenhuma mudança naquele livro. Então, o que é que vai acontecer? Aquele livro ele vai ser muito mais lido do que escrito. Lido do que escrito. Ele vai ser escrito uma vez, tem o review do código ali do livro, e ele vai ser muito mais lido. E os testes são a mesma coisa. Você geralmente escreve o teste, e ele permanece ali, às vezes, muito tempo sem ser mexido, sem ser tocado, mas ele está sendo lido muito mais vezes do que ele está sendo escrito. Porque toda pessoa, todo novo desenvolvedor que entra naquela codebase, ele vai olhar e vai ver aquele teste ali. Ele vai ler, se for uma feature que ele esteja mexendo, ele vai com certeza ler aquele teste. Então vamos lá. O que é que a história tem? A história tem os seus personagens. Não sei quem de vocês conhece algum desses aí, mas fizeram um pouquinho de parte da minha infância. Então, toda história tem seus personagens. E os nossos testes têm o quê? Me perdoe por essa frase, mas eu tenho um humor um pouco duvidoso. Então, os carros são como as lanchas, as motos são como os jet skis, e os personagens são como os objetos. Então, nos nossos testes, quem são os personagens? Os nossos objetos. Vamos lá. Peguei um teste aí bastante simples, um personagem, e ele vai testar o full name ali nele. Onde é que a gente foca o nosso olhar, nosso direcionamento de vista assim primeiro? A gente vai olhar ali para nossa assertiva. Tem um expect subject que seja Ted Daniels. Tá, mas ficou um pouco confuso. O que é esse subject? De onde é que ele vem? Ele está lá em cima. Boa. O subject é o personagem que está chamando full name. Boa. Aí agora eu vou olhar para baixo e vou ver que o meu personagem é uma fixture character 1. Mas, tipo, o que é que isso está me dizendo? Qual a informação isso está me contando? Que história ele está passando? Na minha visão, quase nada. Por quê? Toda a definição dessa fixture está sendo em outro arquivo. Então, é como se eu tivesse um capítulo do meu livro que eu descrevesse todos os meus personagens, e no outro capítulo do meu livro, esse personagem vai fazer isso, esse personagem vai fazer aquilo. Então, essas coisas estão separadas em 2 pontos diferentes. Vamos ver como é que a gente consegue melhorar um pouquinho isso aí. A gente vai, basicamente, substituir o uso da fixture para usar o create padrão aí do Rails. Poderia ser um new aí também, mas é um ponto que eu vou querer mostrar com o create um pouco mais na frente. Aí já tem uma grande melhora no nosso teste. Por quê? Ele está passando tanto o first name quanto o last name, está passando argumentos, quanto um argumento age ali. Então, você já consegue olhar para o nosso teste e subentender qual é a implementação daquele full name. Claro, um full name é geralmente o first name mais o last name ali, middle name se tiver, mas você já fica bem mais claro o que é essa implementação. Em testes e métodos mais complexos, isso ajuda bastante. Mas isso leva para um ponto também, que é o ponto do create que eu queria tocar, que eu preciso passar esse parâmetro age, porque vamos supor que tem uma validação nesse objeto personagem. E eu preciso ter uma idade para esse personagem para ele ser válido. Então, o meu create só funcionaria por causa disso. Vamos ver como é que a gente consegue melhorar isso. A gente consegue fazendo o quê? Utilizando factories, que são já é uma feature aí, eu acho que bem difundida na nossa comunidade, e eu acho que uma das genes assim, mais conhecidas que são usadas para fazer factories é a FactoryBot. Então, aí a gente está usando o FactoryBot, que basicamente está fazendo o que a gente estava fazendo no slide anterior, no Create. Só que a grande vantagem de utilizar as factories a gente consegue passar argumentos default, como a gente tinha na fixture, mas a gente consegue também dar, digamos, um override nesses argumentos. Então, para esse teste em específico, a gente passou só o first name e só o last name. Por quê?
Porque eles são os dois argumentos que são importantes para a gente entender o nosso teste. A gente não precisa mais passar o parâmetro age, porque ele está lá presente na factory. Outro ponto bastante importante. A factory, muito provavelmente, já tinha definido um first name e um last name. Mas, como esse nosso teste, a gente está testando basicamente o first name e o last name juntos, faz muito sentido a gente passar eles na criação do nosso objeto para que a gente consiga ter um entendimento melhor, mesmo que eles não sejam necessários. Agora eu vou para um ponto assim, um pouco mais... opiniões um pouco mais fortes assim, sobre teste. Então, se preparem, vamos lá. Primeiro, alguém sabe quem é esse bigodudo aí? Ninguém? A galera é de exatas mesmo, né? Esse cara aí é o filósofo alemão Nietzsche. E por que ele está fazendo aí? Eu sempre fui muito fã das teorias dele. E minha namorada um dia resolveu me dar um livro dele e eu, vou ler. Quando eu fui começar a ler, eu fiquei assim, eu preciso saber muita coisa antes de filosofia para poder ler o livro dele. É uma linguagem muito rebuscada, muito difícil de entender. Você tem que ter um background ali forte. Mas, o que é que isso tem a ver? Porque ele tem uma linguagem muito complexa. Então, a gente precisa trazer muita experiência e muito conhecimento da gente anterior para a gente poder ler aquele livro dele. E, consequentemente, fazendo analogia, entender um teste que tem uma linguagem rebuscada, uma linguagem difícil. Aqui, vamos ver se a gente consegue ler essa frase. Aí 1 ali em cima, adoro. 2, programar com 3. Vixe, será que eu errei o slide? Pode ser. Alguém já falou e já deu um certo spoiler. Mas o que eu queria trazer era justamente isso. Essa frase, quem me conhece, quem conhece o Matheus, quem conhece a minha história, conseguiria completar que ali seria o Ruby. Mas quem não me conhece, quem não tem essa bagagem anterior, não conseguiria. Mas quem tivesse bem atento ao slide anterior, saberia que o 3 estava bem ali e que era o Ruby. E qual é o ponto disso? O ponto é que nos nossos testes, a gente faz justamente isso. A gente separa os locais de onde as informações estão. Então, a gente tem a nossa assertiva, mas a gente declara os parâmetros lá em cima. Então, a gente tem que rolar lá para cima, voltar. E isso é uma coisa que deixa os nossos testes mais confusos. A gente costuma ler, a gente ocidentais, assim, geralmente, a gente costuma ter a nossa leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo. E, reforçando o ponto anterior, isso é uma das coisas que a gente faz na nossa implementação. A gente, vamos supor que a gente tem um Service Object lá, ou qualquer classe normal. Os nossos métodos privados a gente bota onde? Geralmente embaixo. Eles são chamados em métodos que estão em cima. Então, a gente tem essa ordem de leitura de esquerda, direita, cima, baixo. O engraçado... o engraçado não era isso. O engraçado é o que eu vou falar agora. O engraçado é que nos nossos testes a gente faz isso completamente diferente. A gente não tem essa linearidade de você olhar de cima para baixo e você está entendendo tudo que está ali. Você olha, aí você volta para cima, volta para baixo, vai para cá, vai para lá, abre um arquivo diferente, tudo para entender o teste. E isso é muito prejudicial para você conseguir passar a história que aquele teste quer contar. Isso dificulta muito a leitura e o raciocínio da gente, porque a gente tem essa visão já de pensar e ler dessa forma. Vamos ver um exemplo disso. Esse exemplo, o que é que a gente está fazendo aí? A gente tem um movie, um filme, e a gente tem um método ali, um método fetch IMDb score. Basicamente vai pegar o score desse movie lá no IMDb. Vamos ver onde o nosso olho iria primeiro nesse teste. Vai lá embaixo no Expect Subject. Presta atenção como a gente vai ficar indo para cima e para baixo. Expect Subject. Depois a gente vai para onde? Lá para cima, para descobrir o que é que o Subject é. O Subject é Movie, Fetch IMDb Score. Mas quem é Movie? Aí a gente desce. O Movie está ali naquele last, tem ali um vector ali em cima, não sei o que é que ele está fazendo direito. E ali embaixo tem um Before, que também não sei direito onde é que ele está se encaixando. O Before dá a ideia que a gente vai
aconteceu antes do teste. Então, ele vai acontecer aquilo ali antes do teste. Mas fica essa confusão de você ir para cima, para baixo. Tem uma coisa ali no meio que parece que não está sendo usada, mas está sendo usada. Vamos tentar entender como a gente consegue melhorar esse teste e passar uma história mais clara, que seja uma leitura mais tranquila. Esse before aí, ele também está, porque no nosso teste de baixo, ele precisa só de um move. Então, é um ponto também que a gente está fazendo mais chamadas ao banco e deixando o nosso teste mais lento. Por quê? A gente precisa desse before só para a primeira assertiva. Para a assertiva de baixo, ele é desnecessário. Então, a gente está fazendo ali 2 chamadas ao banco que não precisariam. Vamos lá, vamos começar a refatorar esse código aí. Eu tirei a assertiva de baixo só para a gente trabalhar só nessa de cima. Tá, vamos lá. Foi a primeira coisa que a gente fez. A gente pegou o subject e jogou lá para baixo. Está dentro agora do método ali da assertiva do bloco do wait. Move, fetchMDB score, agora a gente botou uma variável. Boa. Segunda refatoração que a gente vai fazer. Vamos pegar tudo que estava em let e jogar lá para baixo. Quer dizer, peguei tudo que estava no before e joguei lá para baixo. Nomeei ali o personagem com underline, só para a gente ter uma nomenclatura para essa variável, mas ela não está sendo usada ali embaixo, então nenhum Robocop da vida vai reclamar disso. E a outra refatoração que a gente fez, a gente pegou os lets e jogou lá para dentro. Boa. Mas aí você vai me perguntar, tá, tudo que tu fez foi juntar tudo. Foi. E refatorações, elas são assim, elas são simples, você não precisa fazer nada muito elaborado. Coisas simples como juntar um código que você vai ler ali de uma vez só, vai facilitar muito a leitura do seu teste e vai passar uma história. Se eu olhar só para essa assertiva, ele já passa uma história muito melhor do que aquelas coisas separadas. Mas aí você vai me perguntar, tá, mas não sei se mudou nada, vamos para o próximo. Boa. Vamos comparar os dois. O antes está em cima, o depois está embaixo. Se a gente comparar com essa assertiva sendo repetida várias vezes, então fazendo outros casos de teste ali, a gente teria que o de cima ele teria uma bem menor duplicação, que está de verdinho, que é uma coisa boa, a gente vai discutir aí se é uma coisa boa ou não, e teria uma menor legibilidade. Então a gente está perdendo na legibilidade para ganhar um pouco e não duplicar. No de baixo é o oposto. A gente vai ter uma maior duplicação, mas a gente também vai ganhar em legibilidade. O ponto aqui é o seguinte: duplicação. Será que nos testes ela é uma coisa negativa ou não? É uma questão que muita gente debate, muita gente discute, e eu acho que se a duplicação for algo que vá efetivamente melhorar muito a legibilidade, eu acho, e a gente tem algumas pessoas que têm essa visão na empresa, muita gente concorda com isso, que isso é positivo. A gente tem uma duplicação que melhora a legibilidade, é algo positivo e que a gente consegue manter nos nossos testes. Acho que todo mundo aqui deve usar editores de textos aí que consegue fazer vários cursores, várias coisas, então essa questão de deixar muito difícil a manutenção, vai ter que repetir código, eu acho que isso é uma coisa bem simples e que você consegue fazer ali em poucos passos e que vai lhe dar uma legibilidade muito alta, muito boa. Mas aí a gente ainda pode usar o quê? O nosso bom e velho Ruby. Se a gente pegar, deixa eu voltar para o slide anterior, que ele mostra o de baixo. A gente vê ali que tem o move, actor e o personagem. Vamos para o próximo. A gente extraiu aquele setup ali para um método. Um método ali normal. A gente não precisou fazer um last, não precisou fazer um subject. A gente não precisou agregar muito conhecimento prévio que a pessoa teria que ter, digamos, da sintaxe do RSpec. Então, a gente simplificou a sintaxe e criou ali um método Ruby padrão que a gente sabe fazer e que vai passar para a gente também a ideia de toda vida que a gente faz uma refatoração, alguma coisa, a gente extrai códigos e bota em métodos. E esses métodos têm o quê? Nomes. E esses nomes deixam aquele código ali um pouco mais legível. A gente consegue entender melhor a partir da nomenclatura da variável. Então, é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Mas é algo que eu também recomendo ter um pouco de cuidado
para você acabar não caindo na mesma coisa do LED. Extrair tudo e ficar uma coisa muito abstrata, e nos testes isso dificulta muito a leitura. Outro ponto, começo, meio e fim. Toda história tem um começo, um meio e um fim. Começo, você fala dos personagens e tal, das características. O meio começa aquele conflito, clímax, aquela coisa. E no fim, todo mundo casa ou todo mundo morre, ou acontece o que tinha que acontecer no fim. Mas tem uma série que eu não sei se quem conhece, o Dark. Essa série é a maluquice em forma de série. Ela é muito boa, eu particularmente gostei muito, mas o que é que ela faz? Ela mistura três linhas temporais. Quando você está ali na primeira temporada, todo mundo tem um nome alemão ali, difícil, você não sabe quem é quem, aí você está misturando linha temporal. Então, é essa mistura de começo, meio e fim que deixa o teste e a história maluca. Então, é justamente isso que a gente faz no nosso teste. O nosso teste vira um Dark da vida. Está misturando ali as coisas, tudo, nada tem começo, meio e fim, não tem nada definido. Pegando aquele nosso método anterior que a gente tinha refatorado, o que a gente pode fazer para separar em começo, meio e fim? É uma coisa simples e muito fácil. É só você apertar um Enter. Pronto, apertou um Enter, deu um espaço ali, você separou. O que é a primeira parte? É o começo. O começo é onde vou declarar meus personagens, que é o arrange, se a gente pegar da nomenclatura do arrange, act, assert. Então, o começo ele vai fazer o quê? Separa seus personagens, declara tudo que você precisa declarar para o seu método, para o seu teste. Tem uma história. Quais são os personagens daquela história? O act vai ser justamente o meio da nossa história, o meio do nosso teste. Vai ser onde as coisas vão acontecer, onde eu vou ter as nossas ações. E o assert, basicamente, é o final. É o que a gente quer, extrair daquele teste. História também tem um ponto que é um resumo. Vocês já viram ali que da filosofia eu também era meio fraco, não entendia muito. E quando ia ali para a literatura, quando tinha prova de literatura no colégio, paradidático, eu tinha que ler e tal, entrava na internet, lia ali o resumo, ia bisurado para a prova. O professor colocasse qualquer coisa fora do pingo que tinha no resumo, já era, rodava. E qual é o comparativo que a gente tem assim nos testes, e principalmente com a RSpec? A gente tem o Shared Examples e o Shared Context, que basicamente o que é isso? Você declara ali um código, um teste que ele vai se repetir em qualquer canto. Em qualquer canto. Eu já vi isso aqui e funciona muito mal. Muito mal. É muito difícil de debugar. A mensagem de erro é altamente complexa, assim, ele não leva a nada. E se você olhar esse exemplo que eu coloquei, eu fui até legal. Por quê? Eu coloquei o Shared Examples dentro do nosso arquivo que a gente está usando ele. E o que eu vejo de prática quando é usado isso, ele é usado ainda em outro arquivo. Então, você tem um arquivo de teste que está chamando vários métodos de outro teste, de outro arquivo de teste, e que esses outros métodos é que está fazendo nossa história, contando nossa história efetivamente. Então, muito cuidado com o Shared Examples. Tem um único ponto assim que eu vejo que seja interessante a gente utilizar, que é o ponto de você fazer você forçar que uma classe obedece a uma certa interface. Então, por exemplo, eu tenho uma classe de usuário, uma classe de produto, e eu estou incluindo um CSV Serializer, como se fosse eles têm que obedecer a essa interface. Então, eu tenho um Shared Examples desse Serializer, e eu boto ali que o nosso usuário e o nosso... Eu troquei, botei book ali embaixo de produto. O nosso usuário e o nosso produto, eles têm eles obedecem a essa mesma interface. E queria levantar mais um ponto sobre isso. Para eu poder mostrar um caso de uso legal do Shared Examples, um caso de uso ok, eu tive que mostrar a implementação. E se vocês repararem, eu não mostrei nenhuma implementação de nenhum método de nada até agora. Foi o primeiro ponto da apresentação que eu mostrei alguma implementação. Então, você já vê que ele está muito atrelado à implementação. Então, você precisa ter muita ideia da implementação primeiro para poder entender a história do teste. A história do teste não é clara por si só.
fazendo uma conclusão aí do que a gente viu. Primeiro ponto é a gente caracterizar bem os nossos objetos, os nossos personagens. Dar as características que precisam estar lá. Por exemplo, naquele método fullName não fazia sentido eu passar um age porque era irrelevante. Então, precisava só do first e do last name. Então, caracterizar isso bem. Outro ponto, evitar o uso desnecessário de recursos do RSpec. O Ruby já é uma linguagem muito rica em você conseguir ler as coisas muito fácil. Ele te dá uma sintaxe assim, muito boa. Então, você não precisa de um apoio de uma sintaxe que vai, uma DSL que vai acrescentar coisas para o Ruby, que muitas vezes vão deixar o seu código um pouco mais difícil de entender e que você tenha que carregar conceitos, carregar conhecimento do RSpec em si e, além disso, saber Ruby. Então, você consegue resolver os seus problemas só usando o Ruby. Separação clara entre as fases do teste, mais uma referência da Dark aí, não sei quem pegou, mas é esse ponto de você ter o começo, meio e fim muito bem separados. Então, com um espacinho, você consegue definir isso. E não se preocupe em repetir código nos testes. Se você está repetindo código e você está visando a legibilidade, massa, vai em frente. Você tem que pensar que a pessoa que vai dar aquele teste vai ser um dev júnior, um dev novo que vai entrar na empresa e que ele não vai ter o contexto nenhum. Não vai ser você que sabe todo o contexto daquela task, todo o contexto daquela feature, que vai estar lendo aquele teste ali e entendendo. Deixar também algumas recomendações de artigos que falam sobre esse ponto. O primeiro é o Let's Not, que é um artigo do nosso CTO, Joe Ferris. Ele foi escrito, acho que em 2013, que ele aborda muito bem esse ponto de evitar o uso do let, que o let deixa as coisas um pouco mais confusas. Recomendo todo mundo a ler esse artigo, é bem bacana. O segundo é o The Self-Contained Test, que ele comenta muitos dos pontos que eu toquei aqui na palestra, de você ter um teste que ele está totalmente autocontido, que ele conte uma história bem clara por si só e você não precise tá vendo nenhum canto diferente. O terceiro, escreva código para ser lido. Do mesmo autor do de cima, é um ex-colega de Totspot também. E ele fala muito disso, de às vezes você repetir um código faz bem se ele enforçar bem enforçar, não sei nem se essa palavra existe. Se você reforçar, agora acertei a palavra, se você reforçar que aquele código vai ser bem lido. E o de baixo também é uma mistura um pouco do Last Note aí com os outros dois, que ele fala de que você pode escrever um teste bem feito sem usar as coisas do RSpec. Boa. Queria deixar alguns contatos meus. Deixei meu Telegram, meu GitHub. E queria falar também que a gente da Totspot, a gente está contratando. A gente já tem 12, a gente já está com 12 brasileiros assim na empresa, então a gente já está com uma comunidade bem legal lá. Então, quem tiver interesse, só falar comigo. E a última mensagem que eu queria deixar é que, quando você for escrever seus testes, pense que, muito provavelmente, não vai ser você que vai estar lendo aqueles testes há 1 ou 2 semanas depois. Vai ser alguém novo ou alguém que não tem contexto da feature. Então, tente passar uma história clara com seus testes. Quem for ler esse teste depois vai lhe agradecer. É isso. Show demais, pessoal. Alguma pergunta aí? Eita, esse microfone é complicado. Tem? Opa, tem ali, ó. Tá aqui na perto já. Show demais. Primeiramente, parabéns. A comunidade precisa ouvir isso. E pergunta, como lidar com a resistência ao não uso do RSpec, das features do RSpec? Como você trabalha a argumentação? Porque talvez a galera aqui curtiu demais, mas na hora que chega lá, a pessoa fala assim, não, mas a comunidade faz assim. Né? Como argumentar em relação a isso? Sim. Primeiramente, obrigado pelo elogio. Eu acho que essa é a pergunta do milhão, assim, que já é uma prática que está muito bem difundida e bem enraizada assim, na comunidade.
e que, se a gente for ver, ela não tem muito sentido de estar difundida e enraizada dessa forma. Todo momento a gente tá, da TOTWS, a gente discute isso aí, porque a gente, como consultoria, a gente trabalha em clientes que estão das mais diversas formas. Então, tem cliente que usa Minitest, tem cliente que usa RSpec e usa dessa forma, tem cliente que já não usa. Então, o que eu recomendaria é, primeiro, não tentar fazer uma mudança drástica. Parar e, tipo, para todo mundo, vamos todo mundo refatorar teste, porque tem que fazer do jeito que o Matheus falou agora. Não façam isso, jamais. Tentar fazer e fazendo aos poucos. Eu tenho uma feature nova, vou fazer dessa forma. Surgiu uma discussão ali no code review, uma coisa, vamos discutir, vamos bater, estou fazendo code review de alguém, opa, por que tu não pensou de fazer dessa forma? O que é que tu acha dessa abordagem? Faz sentido? Acha que no nosso contexto aqui faz sentido ou não? Então, eu acho que é muito dessa conversa e de você ir naquele trabalho de formiguinha, implantando essa nova mentalidade aos poucos, porque toda mudança de mindset assim, é algo complexo de se fazer. Mas essa é a pergunta-chave. E eu recomendaria dessa forma, ir fazendo aos poucos e tentando implantar aquela cultura, aquela mentalidade diferente. Show demais. Mais alguma pergunta? Aqui, ó, no meio, agora sim. O pessoal está participando mesmo, aí eu estou gostando de ver. Você também que está online, manda aí para nós a pergunta. Oi, eu tive a oportunidade de ser colega de Matheus. Estou aqui também para, não é bem uma pergunta, é para agradecer mesmo e enfocar aqui, assim, eu entrei na empresa júnior, ele me pegou muito no iniciozinho da carreira e eu via que ele tirou parte desse ensinamento que ele está aqui do dia a dia que ele tinha com a gente júnior. Então, ele sempre se mostrava muito aberto a aprender, seja com quem for. E de tantas e tantas vezes eu não repasso uma coisa que eu não estou sabendo o que eu estou fazendo. Então, eu ia 1000 vezes nele, que merda é essa? O que foi aqui que tu escreveu? Que aí ele começou, não, Lana, se não tiver claro os testes, me fale que tem que ficar claro. Até que todo mundo foi entendendo, se a gente tivesse deixado bem escrito, a júnior da empresa não estava em dúvida. Então, foi uma coisa que, assim, eu acho que uma forma de ajudar as pessoas a martelar, assim, a comunidade não usa. Eles vão ter tanta dor de cabeça com júniors igual a mim, que vão perguntar até o último segundo, se não entender, que eles vão começar a escrever os testes direito. Então, obrigada aí. Aí sim. Eita. Mais alguém não? Opa, foi? Mais alguém não sei porque eu pergunto assim. Matheus, muito obrigado. Foi sensacional. Mas bate palma de novo. Já bateu 2 vezes, bate 3, bate 9. Eita, aí sim.